Olá! Olha, quase toda a gente conhece a parábola do filho pródigo, não é? Aquela história do filho que volta à casa e tal. Mas uma das nossas fontes, baseada em Timothy Keller, sugere uma coisa curiosa. Talvez estejamos a focar na personagem errada. E se a chave da história for antes o irmão mais velho? Aquele que ficou. É uma perspectiva interessante que, de facto, dá uma volta completa à interpretação mais comum e, olha, revela muito sobre nós, sobre a natureza humana, mesmo hoje em dia. Exatamente. E é esse tipo de olhar mais fundo que queremos trazer hoje. Explorar a riqueza e, quem sabe, a aplicação surpreendente das parábolas de Jesus na nossa vida. Temos connosco vários artigos, análises que olham para estas histórias de ângulos diferentes, teológico, prático, até de liderança. Vê lá. Sim, abordagens diversas. Está a perceber porque é que estas narrativas aparentemente simples continuam a mexer connosco, a desafiar-nos e a oferecer pistas sobre compaixão, autoconhecimento e sobre o que realmente importa, o que valorizamos. Basicamente são mesmo isso, histórias do cotidiano, coisas como semear, festas, trabalho, que Jesus usava como ferramentas de ensino, podemos dizer. Comparações, não é? Exato, comparações. Daí vem o nome parábola, que em grego quer dizer semelhança, comparação. A ideia era pegar em algo que toda a gente conhecia, algo familiar, e usar isso para ilustrar verdades. Bem, verdades mais profundas, sobre Deus, sobre a vida. Mas não eram só umas explicações simples, pois não? Parece que havia ali uma estratégia por detrás. Ah, sem dúvida. Tinham várias funções, na verdade. Por um lado, tornavam ideias complexas, que tipo sobre o reino de Deus, mais acessíveis a toda a gente, a públicos muito diversos. Ok? Mas, por outro lado, também funcionavam como um filtro, quase. Como se diz lá em Mateus 13, elas revelavam a verdade àqueles que tinham ouvidos para ouvir, sabes? Uhum, uhum, Aqueles que estavam genuinamente abertos. uhum. Mas para quem já tinha o coração fechado à mensagem, podiam soar como enigmas, simplesmente. Desafiavam as pessoas a pensar, a tirar as suas próprias conclusões. Não era tudo dado de bandeja. Interessante essa dualidade. Portanto, não era só para simplificar, era também para provocar uma reação, uma resposta. Isso mesmo, um convite à reflexão. Vamos então a exemplos concretos. A parábola do semeador, em Mateus 13, é um clássico. Para além da descrição óbvia dos solos, qual é o principal desafio que as nossas fontes destacam para nós hoje? Olha, o ponto central, que várias análises sublinham, é mesmo um convite direto à autoavaliação. A parábola quase que nos força a perguntar, ok, que tipo de solo é que eu estou a ser para as verdades, para as ideias importantes que ouço? Certo. Será que estou a deixar que as distrações do dia a dia, as preocupações, ou talvez só a superficialidade, impeçam que algo de bom cresça na minha vida? Não é tanto sobre andar a julgar os solos dos outros, mas sim examinar o nosso próprio terreno. Faz todo o sentido. Um chamado à responsabilidade pessoal na forma como recebemos as coisas. E a parábola do bom samaritano, em Lucas 10. Conhecemos a história, mas o contexto aqui é fundamental, não é? O que é que torna a escolha do samaritano tão radical para a época? É mesmo crucial perceber isso. A animosidade entre judeus e samaritanos naquele tempo era enorme. Eram vistos quase como inimigos, gente a evitar a todo custo. Pois. Então, quando Jesus coloca um samaritano, precisamente um inimigo, como o herói da história, aquele que age com compaixão enquanto as figuras religiosas passam ao lado, bem, ele está basicamente a dinamitar as barreiras sociais e étnicas da altura. Então ele está ali a redefinir completamente quem é o nosso próximo. Exatamente. O próximo deixa de ser definido pela tribo, pela religião, pela etnia. O próximo passa a ser qualquer pessoa em necessidade que cruza o nosso caminho. A mensagem central que as fontes realçam é que o amor genuíno se vê Em ações concretas. em ações concretas de misericórdia, que ativamente quebram os nossos preconceitos. É um desafio muito direto à nossa indiferença, à tentação de passar ao lado. E isso traz-nos de volta à parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15. Ou se calhar, como dizias, devíamos chamar-lhe a parábola dos dois filhos perdidos. Essa ideia de que o irmão mais velho é a figura central, a representar os religiosos da época. Isso é mesmo contraintuitivo para muita gente. Pois é, mas é um ponto muito forte na análise do Keller que se baseia no contexto de Lucas 15. Repara, Jesus conta esta história logo a seguir aos fariseus e escribas, os líderes religiosos, conhecidos pela sua obediência rigorosa à lei,
terem murmurado contra ele por comer com pecadores. Ah, ok, o contexto é importante. Exato. Keller argumenta que o irmão mais velho é a representação deles na história. Mas como assim? O filho que nunca saiu de casa, que cumpriu sempre as regras, como é que ele estava perdido? A perdição dele não era como a do irmão mais novo. Não era uma rebelião externa, visível. Era interna. Era uma justiça própria, percebes? Um ressentimento profundo pela graça que o pai mostrou. Uma incapacidade total de se alegrar com o regresso e a restauração do irmão. Hum, E ele obedecia por fora sim, mas o coração estava cheio de amargura, de um sentimento de direito adquirido, tipo, eu portei-me bem, por isso mereço mais do que ele. A relação dele com o pai não era baseada no amor ou na graça, era baseada no mérito, no desempenho. uau! Isso muda bastante a perspectiva. Quer dizer, então, a parábola não é só um aviso contra a rebelião aberta, mas também contra essa retidão autossuficiente que, no fundo, não consegue lidar com a ideia de graça para os outros. Precisamente, é um alerta fortíssimo contra o que se pode chamar a síndrome do irmão mais velho, que pode ser tão ou mais perigosa que a do filho pródigo. E pode existir mesmo dentro de comunidades que se consideram justas ou corretas. Claro. E, claro, a parábola realça também a natureza extravagante, pródiga mesmo, do amor do pai que corre ao encontro dos dois filhos e oferece festa e perdão sem olhar a méritos. É um convite brutal a examinarmos se a nossa própria justiça não nos estará a impedir de celebrar a graça na vida dos outros. Isso dá mesmo muito que pensar. E quanto às parábolas que falam mais diretamente sobre o reino de Deus em si, como as do grão de mostarda e do fermento, lá em Mateus 13, e as do tesouro escondido e da pérola, também em Mateus 13, essas parecem ir noutra direção, não? Sim, são frequentemente agrupadas. O grão de mostarda e o fermento, que uma das fontes chama de gêmeas, ensinam algo que na altura era radicalmente diferente das expectativas sobre um Messias poderoso e triunfante. Como assim? Mostram que o reino de Deus começa pequeno, quase invisível, como uma sementinha minúscula ou como fermento escondido na massa, mas que tem um poder intrínseco de crescimento que eventualmente transforma tudo à sua volta. É uma lição de paciência, de fé nos começos humildes. Contrariava a ideia de uma chegada espetacular e imediata, então. Completamente. E depois tens o tesouro escondido e a pérola. Estas, também vistas como gêmeas por alguns, focam-se no valor supremo, incomparável do reino. Ok. É algo tão precioso, seja encontrado por acaso, como o tesouro, ou procurado ativamente como a pérola que justifica vender tudo o resto para obter. A interpelação ao ouvinte é muito direta. Tu reconheces este valor? Estás disposto a fazer do reino a prioridade máxima da tua vida, custe o que custar? Exige uma decisão radical. Histórias tão simples, mas com desafios enormes. Então, como é que pegamos nestas ideias todas? Autoexame, compaixão radical, cuidado com a autojustiça, reconhecer o valor supremo e as trazemos para a prática no nosso dia-a-dia. Uma das fontes fala em ir além do comportamento, em tocar nas nossas afecções. O que é que isso quer dizer, exatamente? Bem, significa que a transformação que as parábolas procuram não é só seguir um conjunto de regras morais. É uma mudança mais profunda, lá no coração, naquilo que nós realmente amamos e desejamos. Uhum. Uma das fontes argumenta que a ética cristã autêntica não é moralismo tipo fazer o bem por obrigação ou por medo do castigo. Não. Nasce de um coração cujas afecções, os desejos mais profundos, foram reorientados. Um coração que passou a amar aquilo que Deus ama. E como é que se passa de tenho de fazer isto para eu quero fazer isto? Isso não parece fácil. Não é um interruptor. É um processo. E está ligado à ideia de virtude, que essa fonte também aborda. Pensa, por exemplo, em aprender uma habilidade complexa, como, sei lá, tocar um instrumento musical ou conduzir. Ok. No início é tudo muito mecânico, focado nas regras, não é? Temos de pensar em cada passo. Mas com prática, com repetição intencional, torna-se natural. Torna-se parte de quem somos, uma segunda natureza. Entendo. O objetivo do caminho espiritual, segundo esta perspectiva, é desenvolver virtudes como a compaixão, a humildade, a generosidade que se tornem essa segunda natureza, que fluam naturalmente do amor e da gratidão, e não de um esforço tenso para cumprir regras. E como é que se cultiva isso? Não acontece por magia, imagino. Claro que não. A fonte enfatiza a necessidade de práticas intencionais. Coisas como meditar nas Escrituras, incluindo nestas parábolas a oração,
A participação ativa numa comunidade que reforce e encoraje esses valores. A comunidade é importante, muito, e menciona também a importância da repetição, algo que a nossa cultura, tão focada no novo e no imediato, às vezes desvaloriza. Aponta para aquele modelo antigo lá de Deuteronômio 6. Primeiro, conhecer a verdade central, Deus é um. Segundo, responder com amor total, com devoção. E terceiro, saturar a vida com essa verdade através de práticas constantes, de rituais, de lembretes. É uma formação do coração, entende? Não só da mente ou do comportamento exterior. Uma visão muito, muito integrada da vida espiritual. E olha, de forma algo surpreendente, uma das fontes que consultamos até encontra lições de liderança nos métodos de Jesus. Como é que essas histórias antigas se podem ligar à gestão moderna, à liderança em empresas, por exemplo? Parece um salto grande. Pode parecer, mas a ligação que essa fonte faz é interessante. Observa que a forma como Jesus comunicava, usando histórias claras, memoráveis, como as parábolas, que ficavam na cabeça das pessoas, é uma técnica de comunicação poderosa. Boa oratória, digamos. Exato. E não só. A forma como ele tratava as pessoas, com justiça, como capacitava os seus seguidores em vez de apenas mandar ou dar ordens, aquele princípio de ensinar a pescar em vez de só dar o peixe. E como liderava pelo exemplo, pelo serviço e por um conhecimento profundo das pessoas com quem interagia. Bem, esses são vistos como princípios de liderança eficazes, que continuam a ser relevantes hoje, mesmo em contextos completamente seculares como o empresarial. Então a ideia é que a abordagem dele à influência, à formação de pessoas, tem ecos em princípios de liderança que são intemporais. Funcionam sempre. Exatamente essa é a sugestão. A fonte argumenta que a eficácia de Jesus em inspirar compromisso, em motivar para a transformação, contém lições valiosas sobre como influenciar positivamente, como construir confiança e como deixar um legado duradouro, objetivos que, no fundo, são relevantes para qualquer líder em qualquer área. Incrível, realmente incrível a profundidade que conseguimos tirar destas histórias que, à primeira vista, parecem tão simples. Exploramos aqui a definição, as mensagens sobre o reino, o desafio tremendo da compaixão do samaritano, aquela perspectiva chocante sobre o irmão mais velho, Sim. a necessidade de cultivar um coração receptivo, como o bom solo, a ligação aos nossos desejos mais profundos, às nossas afeições e até esta ligação inesperada à liderança. Uau! Pois é, e o poder mudadouro delas, como uma das fontes realça bem, está precisamente na sua capacidade de falar à condição humana. A nossa condição fundamental, independentemente da época ou da cultura em que vivemos. Verdade. Eles provocam, desafiam, às vezes consolam e oferecem orientação. Obrigam-nos a olhar para além dos problemas superficiais, dos sintomas, e a perguntar pela causa mais profunda. Como aquela ideia da sede interior, levantada noutra análise, que só algo maior, transcendente, pode realmente satisfazer. E isso deixa-nos com um pensamento final para levar connosco e refletir. Uma das fontes contrasta muito claramente a tendência moderna de procurar sentido e identidade apenas dentro de nós mesmos, no nosso eu, com a ideia cristã de encontrar uma âncora, um valor seguro, fora de nós, em algo ou alguém transcendente, como o reino de Deus, de que falam as parábolas. O que levanta uma questão bem pertinente para nós hoje em dia. Numa cultura que constantemente nos diz ser fiel a ti mesmo, segue o teu coração, e que nos oferece inúmeros paraísos artificiais, distrações para a nossa satisfação. Como é que parábolas como a do tesouro escondido e da perla, que falam de um valor supremo, de algo pelo qual vale a pena dar tudo, podem desafiar e, quem sabe, reorientar a nossa busca por significado? O que é que nós hoje consideramos ser o nosso tesouro escondido? Fica a pergunta.